Olá, boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui no nosso último webinário do ano. Esse webinário será sobre administração e como gerar renda com seu imóvel de férias em Orlando. Eu sou Ilusca Cruz, corretora licenciada no estado da Flórida há mais de 14 anos. Hoje à noite estou aqui com Gustavo Lessa, dono da ACO, operadora de turismo e administradora de casas de férias em Orlando. A ACO vem fazendo um trabalho maravilhoso com seus imóveis aqui em Orlando e por isso o Gustavo está aqui hoje à noite e vai nos explicar um pouco sobre todo esse processo de como é ter um imóvel de férias e fazer ele gerar o máximo de renda possível. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Hoje à noite o Gustavo vai nos falar sobre a administração de casas de férias e alguns pontos que nós vamos discutir são o porquê o mercado está crescendo tanto, esse mercado de vacation homes, que é alugar os hotéis versus alugar casas de férias versus ir para o hotel. Como gerar renda? Nós vamos mostrar cenário real com números reais de casas que a ACO administra, mostrando para vocês todos os custos e receita que um imóvel de férias em Orlando pode gerar. O que esperar do mercado de casas de férias e quais os benefícios de ter uma casa de férias em Orlando. Como o proprietário pode acompanhar em tempo real a administração e a locação de seu imóvel de férias através de um sistema que a ACO disponibiliza. E vamos mostrar para vocês também alguns lançamentos dos condomínios mais desejados na área de Orlando em diversas faixas de preço. Ok, Gustavo, agora... Vamos lá. Primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês, assistindo a gente, pela Ilusca, a oportunidade de estar aqui, podendo passar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do nosso trabalho. E eu tenho certeza que com as informações que a gente vai dar para vocês, vocês vão se sentir muito confiantes e a gente vai plantar uma sementinha bem bacana em vocês agora. Vou compartilhar aqui nossa tela para que a gente comece a apresentação. Bom, eu vou começar falando com vocês. Desculpa, Lúcia, eu posso começar falando? Posso Pode, por explicar? favor. O que é ICO Vacation Homes? Né? A gente não gosta de ser muito qualificado somente como uma property management, uma empresa de gerenciamento de propriedades. Não, a gente vai um pouco além disso. A gente costuma se classificar como um tripé. A gente é uma empresa de investimento. Por que uma empresa de investimento? Eu não vejo uma casa de 3 quartos, 5 quartos, 6 quartos assinando o contrato. Aqui a gente vê $300 mil, $500 mil, $700 mil e todo o trabalho do meu pessoal, da minha estrutura é para poder tornar rentável esses $500 mil, que é uma casa, sim. A base desse tripé seria a property management, que a gente faz toda a gestão da sua propriedade, seja no pagamento das contas, gerenciamento de todas as contas, da receita, das despesas do seu investimento e também da parte de manutenção, de pintura, de reparos, enfim, 100%, a gente faz a gestão do seu patrimônio 100%. E o terceiro, que é o mais importante, que é o que torna tudo viável, que é o que torna esse investimento de fato lucrativo, é a parte que a gente chama marca de hospitalidade. Então, assim como a gente tem um Pallet Inn, a gente tem um Sheraton, a gente tem marcas hoteleiras, a ICO hoje no mercado ela é uma marca de hospitalidade para o mercado de vacation homes. Então, hoje a ICO está localizada, nosso headquarters, que é o escritório principal, fica aqui em Orlando. A gente possui casas na área de praia, a gente possui casas na Grécia, a gente fechou agora contrato com casas também no Havaí. Então a gente quer ser pro mesmo, assim como o hóspede, se ele está habituado, Ilusca, a se hospedar num hotel, uma marca hoteleira específica, a gente quer ser essa marca para... Exatamente. Se o seu perfil é se hospedar numa casa de férias, então não importa para onde você vá, você tem que ter uma casa com o padrão da ICO, que você já está habituado, que você já está acostumado a ficar. Então, isso é um pouquinho da gente. O que torna a ICO uma empresa tão especial? Né? É difícil para mim vender. Gustavo, você só fala sobre o Airbnb. Esse slide, ele vai falar um pouco a diferença da ACO. E eu gostaria de só lembrar vocês, muitas pessoas compram imóvel de férias aqui e querem fazer a administração sozinhos. Vou colocar no Airbnb porque o meu amigo está gerando renda dessa forma. O Airbnb é uma ótima ferramenta, é um ótimo site, sim, mas não é o único. E o Gustavo agora vai explicar a vocês porque uma administradora do porte da ACO, o que eles podem fazer a mais para você, não só o Airbnb. Exato, Lusca.
A gente está aqui para somar força com o nosso investidor, né? Não vou dizer para você que os meus investidores não participam de nada, eles colocam o imóvel nas mãos do SEO e esquecem, vamos dizer assim, 98% eu diria que é dessa forma. São investidores que eles compram um imóvel, assinam um contrato com a SEO e para eles o que importa é o rendimento no final. Mas eu tenho alguns investidores que eles participam um pouco com a gente. Então eles possuem a conta pessoal deles no Airbnb e a gente está aqui para somar as datas que eles não conseguiram alugar, a gente reforça com todo o nosso canal de distribuição para poder unir forças e tornar esse investimento cada vez mais rentável. Um pouquinho de como a SEO funciona, eu acho que é um dos fatores principais diferentes dos nossos concorrentes, é o nosso canal de distribuição. Muitos dos nossos concorrentes, eles optam por montar o website deles e fazerem os bookings através do website deles. Uma loja online é diferente, né? Por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro está acostumado com o Barra Shopping. Você tem milhões de pessoas no ano passando em cima na frente da sua vitrine. Então, se você abre uma loja de uma marca desconhecida, você tem pessoas passando, um dia eles vão, de repente, criar curiosidade de entrar, ver o que você vende, conhecer o seu serviço. Quando a gente fala do mercado online, é diferente. Você não tem ninguém passando na frente do seu website. Então, você ninguém precisa... vai lá, você não sabe por quê. Se você não pagar para eles irem, né? Basicamente, é isso. Então, eu tenho, por exemplo, um dos meus parceiros, a SEO tem 107 contratos com operadoras de turismo no mundo inteiro. Esses são os nossos canais de distribuição. Um dos meus parceiros, só para vocês entenderem o porquê que a gente se junta a eles e não compete com eles, seria, por exemplo, a Expedia Inc. O site expedia.com, que é dono do Hotels.com, do Orbitz, do Trivago. Eles investem 8 bilhões... Todos um dos maiores sites nos Estados Unidos. Isso, eles investem 8 bilhões de dólares em marketing por ano. Não tem como competir com um gigante desse. Então a gente se une a esses canais de distribuição e eles trazem toda a demanda que a gente precisa para poder garantir o retorno dos nossos investidores e garantir o crescimento da SEO como um todo. O Expedia ele é um deles. Como vocês podem ver aí na tela, a gente tem o Booking.com, que é muito conhecido, o Orbitz, o Airbnb, exato, o TripAdvisor, enfim, até aquele pequenininho, por exemplo, o Ctrip, a gente tem o Hindu, a gente tem, enfim, são vários canais de distribuição, que a SEO sempre foi um objetivo nosso, não depender muito da sazonalidade de um país ou de outro. Claro. Então, a gente tem contratos muito fortes na Ásia, a gente tem na Austrália, a gente tem contratos na Europa. Então, quando é baixa temporada num país emissor de turista, a gente tem contrato com outro que está bombando, de repente é um feriado, um período de férias. Então, a gente consegue balancear a nossa taxa de ocupação e garantir 75% de ocupação no ano para os nossos investidores. Que é bem alta. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de ocupação média na área de Orlando é de somente 60%, que já é uma taxa alta, mas é de 60%. A consegue garantir 75%. Isso da hotelaria, exato. A gente consegue garantir 70%. Não garantir, a gente tem uma média da SEO, essas médias são abertas, os nossos investidores recebem os comunicados mensais do retorno do investimento deles. A gente sempre, todo mês eles recebem como é que está a performance do investimento dele, como é que foi a performance naquele mês do resort, da empresa? Do condomínio que a casa dele está localizada e também a performance da SEO, a média geral da SEO naquele mês. Então você consegue sempre ter um parâmetro de como é que o mercado e como é que a sua casa está se posicionando perante ao mercado. Esse 75% é uma média da SEO. A gente tem casas que vão até 96% de ocupação. Então a gente sempre diz, além desse fator que é o principal, que são os nossos canais de distribuição, a gente tem essa abrangência em 65 países diferentes, existe aquele tripé das casas também, do sucesso da casa, que é a localização, que é a configuração de quartos e decoração da propriedade. Claro. Se você tem esses 3 itens muito bem alinhados, muito bem estruturados, junto com um canal de distribuição bem abrangente, não tem como o seu investimento não ter sucesso. Agora vamos falar um pouquinho dos departamentos aqui da SEO. Né? A gente tem o departamento de homeowners, que é o departamento que ele liga a empresa ao nosso investidor. A gente tem uma gerente do departamento de homeowners, então, às vezes o investidor ele fica um pouco perdido. Estou com uma dúvida tal na minha casa, para quem que eu devo me reportar? Então, o departamento de homeowners é aquele departamento que mesmo que você não saiba qual é o gerente que você tem que lidar diretamente, ele vai filtrar e de repente ele já vai resolver, ou ele vai te encaminhar dentro da empresa. A gente tem um departamento comercial, que são os gerentes comerciais. O preço na SEO, ele
funciona exatamente como o preço de uma companhia aérea. Então, a gente ajusta o preço de acordo com a demanda. Só para você ter uma ideia, Lúcia, esse ano a gente já ajustou a tarifa de Natal e Réveillon 3 vezes, a gente não conseguiu fazer com que parasse de vender essa data. O que é que a gente controla? Se está vendendo muito antecipado, a gente tem esse controle para forçar o que a gente quer vender naquele momento. Claro. Então a gente já reajustou 3 vezes o período de Natal e eu só tenho disponibilidade hoje para as casas que entraram essa semana. As casas entram, já vendem. Então a gente está sempre buscando a rentabilidade, puxando para mais. Assim como também acontece no inverso, quando a gente tem um período de baixa temporada, infelizmente a gente tem que ajustar o preço para menos. Claro. Então o departamento comercial ele estuda a demanda do mercado junto com a taxa de ocupação das nossas casas para poder oferecer o que o cliente quer comprar. Porque, para e pensa um pouquinho, Elusca, vender diária de hotel, de casa de vacation homes é como vender tomate na feira. Se você não vende hoje, você não consegue vender amanhã. Ele vai provavelmente apodrecer. Eu não consigo lançar ainda uma promoção que se hospedem ontem comigo por 50% de desconto. Então, o que o nosso departamento financeiro faz? Vai puxando um pouquinho para o financeiro e alinhando isso com o comercial. Cada casa, a gente tem um estudo do quanto essa casa custa por dia. Então, por exemplo, se essa casa ficar com naquela diária fechada, ela já é menos $70, menos 80, 90, depende do porte da casa. Então, o meu departamento comercial, eles fazem de tudo para que as casas não fiquem desocupadas nenhum dia, porque ela desocupada é menos X dólares. De repente, eu consigo ocupar ela, ao invés de você ter uma rentabilidade naquele dia de $200 positivo, eu consigo, de repente, alugar ela por 150. Sendo que se eu não tivesse essa ação comercial, sua casa fecharia com menos 70, menos 80, menos 100, dependendo do porte. Então, a gente está sempre visando em aumentar a produtividade do seu investimento. O departamento financeiro também ele faz toda a parte de gestão do seu investimento. Esse é o departamento que ele transforma a sua casa de 4 quartos em $350 mil aqui dentro da empresa. Ele que faz toda a análise de mercado e a performance da sua casa para ver qual é a taxa de retorno do investimento que você está tendo. Hoje aqui na empresa a gente tem produtos que vão de 4% de retorno do investimento até 11% de retorno do investimento. Depende do produto. Mas esse é o departamento que controla. Como que ele controla isso? Muitos dos meus concorrentes, eles não pagam as contas da casa. Eles motivam os investidores a colocarem isso em débito automático. Para a gente é muito complicado trabalhar dessa forma e saber a taxa de retorno, porque como é que eu vou saber a taxa de retorno se eu só administro a sua receita e eu não administro a sua despesa? Outra coisa que acontece muito, muito também, isso para as casas um pouco mais antigas. Às vezes o ar-condicionado dá um curto, alguma coisa, e a conta de energia ela sobe muito nesse período. Então, como a gente paga e o meu sistema ele alerta, quando eu cadastro um investimento aqui na empresa, eu coloco algumas características dele, como o valor de mercado, a metragem, quantidade de quartos. Então, se eu tenho uma conta de eletricidade, por exemplo, que deveria ser 150 e nesse mês ela veio 300, o meu sistema já vai puxar um alerta para a auditoria do meu departamento financeiro para saber o que está acontecendo. Então, a gente entra em contato com a empresa de utilidade, que é a empresa de eletricidade, e eles fazem toda a parte de auditoria. Se eles detectarem que há algum curto, a gente manda um eletricista para verificar. Enfim, no mês seguinte a conta já volta ao normal e você recupera. Quando o proprietário coloca no débito automático, se você tem condições de comprar e fazer um investimento no exterior, é porque você provavelmente é uma pessoa muito ocupada. Você não tem ali tempo de ficar checando a sua conta bancária nos Estados Unidos o tempo todo. Então você vai perceber o problema meses depois. E aí isso reduz muito a taxa de retorno do seu investimento. Então, assinando o contrato com a ICO é transferir toda a parte, tanto a gestão da parte boa, que é o incoming, que são as receitas do seu patrimônio, do seu investimento, como as despesas e a dor de cabeça que todo investimento dá, não tem como dizer. Então, a gente cuida 100% do seu patrimônio. A parte de marketing, a gente está constantemente investindo em tecnologia. No ano passado a gente lançou o Tour Virtual 3D, eu tive a oportunidade de te mostrar, que isso traz muito mais confiança do hóspede. Quando, enfim, ele ainda é um pré-viajante, ele ainda está pensando em viajar, ele está buscando qual a casa que ele vai escolher, qual hotel que ele vai escolher, ele não só vê as fotos da propriedade, ele anda pela propriedade virtualmente. Então isso traz muito mais confiança. E é uma ferramenta que eu não consigo Photoshop, eu não consigo maquiar ela. O jeito que está é o jeito que vai aparecer. Se a parede estiver suja, se estiver riscadinho, se o móvel for antigo, tudo que tiver ali vai aparecer. Ele vai conseguir ver. Então isso traz muito mais confiança para ele. Ele consegue ver o floor plan, que é a planta baixa,
da casa. Então ele já consegue, se é uma viagem que está entre irmãos viajando junto com mãe, sogra, periquito, papagaio, coisa que todo mundo gosta, aí que se torna a viagem legal. Então ele já consegue ver, minha sogra vai ficar nesse quarto, meus filhos vão ficar nesse, eu vou ficar naquele outro quarto. Você já consegue saber o tamanho da televisão, o tamanho da cama, ele coloca o mouse em cima e o sistema já mostra para ele aquela informação, para ele ter uma confiança melhor. Outra coisa que o departamento de marketing faz é ajustar a foto. Aqui na Flórida, a gente sabe, a Flórida para o americano é como se fosse o Nordeste para o brasileiro, é onde todo mundo quer passar férias, é onde todo mundo viaja. Então, a foto da piscina no verão é algo muito, muito importante. Então, no período do verão, pré-verão, o meu departamento de marketing, ele ajusta a foto de capa das casas para a área da piscina, para as casas que têm piscina. No período do inverno, inclusive, uma curiosidade, Ilusca, a parte da casa que mais chama a atenção do hóspede em uma vacation home é a cozinha. Então, na parte do inverno, a gente muda a foto de capa para as fotos das cozinhas das casas. Então, a gente está sempre tentando tornar aquele produto mais atrativo para o consumidor. O departamento de reserva, você tem algo que é? Tenho. Aquela pergunta, a questão de como que o proprietário tem acesso à administração e locação virtualmente. Isso, perfeito. Boa pergunta, Lusca. A ICO, a gente também investe numa empresa de tecnologia, então a gente constrói o nosso sistema in-house, nosso sistema de reserva. Hoje a gente ainda usa um sistema comprado, mas a gente está migrando blocos por blocos a cada módulo para o nosso sistema que a gente está construindo in-house. Hoje, mesmo no sistema antigo, o nosso proprietário ele já consegue ter acesso a todos os bookings da casa dele, as receitas que estão sendo geradas por aqueles bookings. É como se fosse um extrato bancário, você vai ver todas as despesas, você vai ver todas as receitas, você vai clicar naquela despesa e vai abrir o recibo daquela. Então, se foi um boleto da empresa de eletricidade, você vai ter acesso a esse boleto, você vai ver o quanto que foi cobrado e o quanto que a ICO cobrou de você por aquilo, que é a mesma coisa. A gente não coloca margem em cima de nenhum serviço que a gente presta, nenhum tipo de conta que a gente paga para você, proprietário. Você consegue bloquear as datas, você consegue ver fotos do antes, fotos do depois. Então, se a gente está dizendo que uma parede foi pintada, alguma coisa aconteceu na sua casa, algum equipamento não estava funcionando, ele tem acesso à foto do antes, à foto do depois, à foto daquele recibo, enfim, você tem acesso completo online a tudo que está acontecendo na sua casa, tanto os itens que geram despesa para vocês, quanto os itens que não geram, que estão no nosso dia a dia da administração. Por exemplo, um item que geraria despesa e um que não geraria despesa. Seu ar-condicionado quebrou, ou uma televisão de repente parou de funcionar. Esse é um item de desgaste da propriedade. Isso seria um custo do proprietário para poder fazer a troca desse aparelho de televisão ou o conserto desse aparelho de ar-condicionado. Agora vamos dizer que um hóspede quebrou essa televisão, a tela está rachada. Isso não é um item de desgaste, isso é o que a gente chama de um damage. Foi um damage causado, acidental ou não, foi causado por um guest. Esse é um custo da ICO para fazer o reparo. Então, você vai ter a foto da sua tela da televisão quebrada e você vai ter a foto da nova televisão instalada e o custo para você vai ser zero. Então, eles vêm tanto... Então, se o desgaste é a ICO. Tudo que é damage, tudo que é causado pelo guest, pelo hóspede, ele é 100% responsabilidade da ICO. Financeiramente, isso não é de boca, isso está no nosso contrato. A gente tem essa responsabilidade em contrato. Bem diferente dos competidores. Vamos falar da gente, vamos né? Vamos lá, continuando. O departamento de reservas e customer service. A gente tem um departamento que atende tanto aos hóspedes que estão nas propriedades, quanto a você, proprietário, quando você se hospeda 24 horas por dia. Então, existem algumas dúvidas que são comuns. Às vezes, como agora, a gente está naquele período que troca muita temperatura, e aí o hóspede não sabe mudar o ar-condicionado do gelado para o aquecedor. Então, o telefone não para, e geralmente as pessoas, porque a temperatura cai geralmente meia-noite, esse período mais tarde. Então, eles ligam para saber. Então, a gente tem toda a estrutura da empresa, ela não para justamente para que os hóspedes tenham alto nível de satisfação, para que eles vão no website que eles compraram, tem um review 5-star, que é uma... Como é que chamaria review em português? Ele daria ali a opinião dele sobre aquele produto com 5 estrelas, que quanto mais 5 estrelas, mais clientes confiantes em alugar a sua propriedade. O departamento de manutenção também funciona assim como Customer Service Reservation 24 horas todos os dias. Por exemplo, amanhã aqui nos Estados Unidos vai ser o feriado de Ação de Graças, que para os Estados Unidos inteiro.
menos a Deus. ICO. Um dos 5 feriados dos Estados Unidos. Menos a ICO. A ICO vai estar funcionando, o nosso departamento de Customer Service, os carros na rua da ICO vão estar lá prestando serviço para todo mundo que precisa. Os demais departamentos, é claro, administrativo, a gente fecha, enfim, segue o calendário normal. Mas esses 2 departamentos, que é o que garante a qualidade do atendimento ao cliente e a qualidade do produto que a gente oferece, esses departamentos não podem parar. E o departamento de Quality Inspection, que é o meu xodó, ele, que eu costumo dizer para o funcionário de Quality Inspection, se alguém vir aqui para mim elogiar você, você está out, está demitido. Você tem que ser aquela pessoa que ninguém gosta, você tem que buscar o defeito de todo mundo. Então, se o departamento de manutenção, se o departamento de cleaning, se alguém que faz a inspeção na casa deixou passar algum erro, esse erro não pode passar de você. A sensação que a gente quer que os nossos hóspedes tenham ao entrar na casa, eles têm que ter a sensação, abrir a porta, eu sou o primeiro a estar me hospedando naquela casa. Não interessa, aquela casa tem 10 anos de construída, já passaram 200 famílias nele. Ele tem que sentir que ele é especial, que é a primeira vez que aquela porta está sendo aberta. Essa aqui é um pouquinho do nosso escritório, só para vocês conhecerem um pouquinho da gente. Hoje aqui no escritório são 27 funcionários internos. Se a gente somar a equipe que fica na rua, enfim, limpeza, manutenção, tudo, somos 150 funcionários. Então, a gente tem um auditório próprio aqui para poder treinar sempre que um procedimento de limpeza muda, sempre que alguma coisa na empresa a gente precisa atualizar todo mundo ao mesmo tempo, a gente faz aqui internamente. E esse é o escritório que vai receber vocês, quando vocês quiserem conhecer a gente, quando vocês estiverem aqui com a Elusca, para poder ver qual o melhor projeto que se encaixa no seu perfil, a gente vai estar recebendo vocês aqui de braços abertos para poder te dar mais detalhes de como a gente funciona. Aqui é um comparativo, são dados bem legais que mostram o sucesso de Vacation Homes. Por que a Vacation Home cresce cada dia mais? Eu costumo fazer uma brincadeira, Elusca, que é quando a gente fala assim, porque o aluguel de temporada é algo novo. Aí todo mundo fala assim, mas novo, mas há muito tempo atrás eu aluguei a casa do meu amigo, do amigo do amigo, e aí vai. Quando a gente fala um departamento novo, um mercado novo, é de forma profissionalizada. Isso virou marca, isso tem regulamentação. É diferente de pegar a casa de Ubatuba, lá, que é o que a gente costuma sempre dizer para os proprietários. Quando na sua casa mesmo, principal, quebra algum prato do seu jogo de louça, você fala assim, isso vai para casa de praia, isso vai para casa de férias. Aqui não, aqui é um hotel, sua casa tem que ser competitiva, ela vai estar concorrendo com casas muito boas. Então, existe toda uma regulamentação e regrinhas que têm que ser seguidas, né? Por que esse mercado é um sucesso? Só para vocês terem um comparativo aí na tela, a gente fez um comparativo de ficando numa casa 5 estrelas, que é a primeira casa aí com valor por pessoa de R$ 286,25, é um período de 10 diárias por pessoa ficando numa casa 5 estrelas e o mesmo período e a mesma quantidade de pessoas ficando agora num hotel 5 estrelas. Se vocês repararem, a gente está falando de mais do que o dobro. Então, a Vacation Homes, ela possibilita as pessoas de ter um ticket médio, um valor por pessoa na viagem, muito mais viável, tornando aí aquele sonho de conhecer a Disney, outros destinos. Eu estou falando da Disney porque a gente está localizado aqui. Mas Vacation Homes hoje, de forma profissionalizada, tem no mundo inteiro. Então, isso torna um produto muito viável, fora a experiência que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o segundo comparativo é um 4 estrelas com uma casa 4 estrelas. Então, se a gente reparar aí, é quase o dobro de diferença por pessoa. Só um dado bem importante para vocês que estão pensando em investir no mercado de Vacation Homes. Existe um estudo aqui nos Estados Unidos e a projeção aqui em 2020, eu estou falando o quê? 2 anos, porque 2017 já foi. O faturamento anual do mercado de Vacation Homes vai estar igualado ao faturamento da hotelaria nos Estados Unidos. Então a gente cresce muito rápido. Essa tela, ela mostra para vocês um comparativo, uma pesquisa que foi feita, que mostra quando a pessoa pensa em viajar, aquela família está decidindo viajar, quando ele começa a buscar online a hospedagem, as atrações que eles vão, a passagem aérea, está na cabeça deles a intenção de ficar numa Vacation Homes. Todo mundo começa, não todo mundo, 52% em 2014, 59% em 2015, olha o jump, 67% em 2016. Quando eles pensaram em viajar, as primeiras pesquisas deles foram para ficar numa Vacation Home. Versus uma hotelaria. Como ele ainda é um mercado que ele ainda, vamos dizer assim,
as pessoas ainda têm um pouco de dúvida de como funciona, ainda tem algum receio. A taxa de conversão da hotelaria, hoje, ela é maior do que a taxa de conversão de uma vacation homes. Mas isso muda a cada ano isso tem se invertido. Tá? Essa outra pesquisa, ele mostra o porquê. Por que as pessoas decidem ficar num hotel e não numa vacation home e não num hotel? Como eu falei com vocês no comparativo, o fator preço, ele é o principal. Então, o melhor custo-benefício, ele é o fator principal que motiva eles a ficarem numa vacation homes e não num hotel. Depois é a localização conveniente. Hoje em dia as pessoas, os millennials, né? Os millennials estão aí. Se você não é um millennial viajando, você vai ter um millennial em casa. Então você tem que, se os pais querem os filhos viajando juntos, vocês têm que se adequar e tornar essa viagem um pouco mais atrativa para a família como um todo. Então as pessoas hoje em dia, já foi aquela época que as pessoas queriam viajar com guia de turismo, aquela coisa meio regradinha, pacotinho. Hoje as pessoas, vamos dizer assim, elas querem viver como um local, como uma pessoa. Então, os hotéis, eles ficam localizados geralmente em áreas muito trânsito, muito cheias, difícil locomoção. As casas você já fica num ambiente, por exemplo, no caso de Orlando, a gente tem casas que você fica um pouco afastado da área turística, a International Drive, a 535, mas você tem se não os outlets, você tem shoppings muito bons, com lojas muito boas perto da sua casa, com restaurantes excelentes perto da sua casa. Então, isso é um fator que enfim, motiva muito os clientes a estarem buscando essa alternativa de hospedagem. Experimentar a cultura local, como eu tinha mencionado aqui anteriormente, eles querem ter a vivência não do que o turista faz somente, né? Eles querem também fazer o que o turista faz, afinal eles estão aqui para isso, mas eles querem conhecer um pouquinho mais das outras atrações. É o que a gente costuma dizer. Só fazendo uma ressalva, sempre quando eu estou falando com investidores, perguntam, mas Gustavo, Orlando não vai cansar? Você acha que isso não vai parar? É muita casa sendo construída. Os órgãos, o Visit Orlando, o condado, o estado pede sempre para os builders, estão sempre em constante comunicação pedindo para a hotelaria construam mais quartos, porque não para. Os investimentos que a gente costuma dizer Orlando fora a Disney. Quem pensava, Orlando é a Disney, vou lá, cansei da Disney. Pode vir para cá que tem muitas outras coisas para você fazer. Sua agenda vai continuar lotada, o seu pé vai continuar doendo no final do dia de tanta coisa que você fez. É uma cidade que hoje em dia ela está tentando cada vez mais sobreviver fora da Disney. Disney é Disney, não tem como a gente negar isso, mas para aquela pessoa que está vindo a quarta, quinta vez, faz o seu dia de parque, aqueles parques que você mais gostou, e você continua tendo uma gama de atrações para você fazer. Interagir com pessoas locais, de novo, a vivência, a experiência com a cultura local e conhecer pessoas locais. Interagir com os proprietários, aí já cai bastante, que é aquela questão de você ser welcome, você ser recepcionado por um anfitrião. Aqui na ICO isso não existe, a gente é igual a hotelaria mesmo, então os hóspedes não têm contato com os proprietários, eles recebem o códigozinho deles, a gente tem check-in eletrônico, então não interessa, chegando 1h da manhã, 3 da tarde, você vai direto para casa, coloca o código na porta, as casas a gente automatiza elas, então a gente tem todo um controle por aqui. Explicar para vocês agora o que é uma vacation home, porque tem muito proprietário, quando ele ainda não fez, investidor quando ele ainda não fez o investimento dele, ele pensa assim, vou comprar uma casa e pronto. Para você, com a assistência da ICO, é mais ou menos assim, mas eu queria só colocar uma ressalva de que para o condado, para você talvez continue sendo a sua casa de 6, 5, 3 quartos, mas para o condado a sua casa se torna um hotel. Então a gente precisa tirar as licenças adequadas, a gente precisa colocar a sua casa com as características e os requirements, com os itens principais para a gente poder locar. Afinal, aquilo ali vai estar recebendo hóspedes, não mais somente a sua família e os seus amigos. Tá? Um fator importante, eu costumo dizer que a gente o mercado de vacation homes é um bebê, mas é um bebê que nasceu gordinho, bem gordinho. Que o faturamento em 2017, para o mercado de vacation homes, a gente está projetando um faturamento de 10 bilhões de dólares. Por isso que eu falo, é um mercado novo, mas é um mercado que já é bem parrudinho, ele não começou latão do zero, não. E a projeção para 2021 são de 13 bilhões, quase 14 bilhões de dólares de faturamento. Ilustra que isso é muita coisa.
Isso é muita coisa para hospedagem. E é algo que é viável para você, investidor. Porque para você, investidor, vou comprar um hotel? Você pode comprar um hotel, né? Marriott, Sheraton, todos eles são franquias. Você compra o terreno, eles validam, você paga a construção e eles, a partir dali, administram o seu prédio. Aqui você pode ter uma unidade hoteleira com um custo muito mais viável e você pode utilizar quando você quiser. A ICO, a gente tem o nosso calendário, as nossas vendas, mas você, proprietário, a gente nunca esquece. Por mais que a gente administre a sua propriedade, a gente tem toda essa demanda, a casa é sempre do proprietário. Então, claro, a gente não pode realocar um hóspede porque você quer vir numa data que já tem uma reserva. Isso não acontece, a prioridade é de quem bucou primeiro. Mas para os proprietários que vêm sempre num período específico, sempre em julho, sempre em dezembro, a gente sempre fala, bloqueia 3, 4 anos para frente, não tem problema. A casa é sua, aqui não tem esse milindre, a gente não vai bloquear, você só pode usar a sua casa 5, 3 dias, 4 dias, como você, de repente, se você compra um condo-hotel. Condo-hotel você tem limite de áreas que você pode usar, você tem uma série de regras. A casa é sua e eu vou estar gerando receita para esse seu investimento quando você não estiver utilizando. Então, não tem um limite de áreas, não tem pré-requisito de antecedência mínima que você pode bloquear. Viu passagem lá, TAM lançou, qualquer companhia aérea lançou promoção para o dia seguinte, você tem disponibilidade, está vindo para Orlando, sua casa está disponível? Eu acho difícil que vai ter para o dia seguinte. Mas se estiver disponível, você clica, faz o seu bloqueio online, no mesmo sistema que você checa o seu extrato e pronto, a casa é sua naquele período. No seu checkout, a gente vai mandar uma limpeza, vai colocá-la no padrão da ICO, como se fosse qualquer outro guest. E vamos estar de braços abertos para a nova pessoa, para o novo hóspede que vai estar se hospedando na sua propriedade. Essa parte você quer falar um pouquinho ou quer que eu fale? Você vai explicar. Existem alguns, porque vocês precisam entender a diferença. A Elusca, ela é a pessoa que vai te dar toda a assessoria na parte do real estate, que é a parte imobiliária. Então, a Elusca, ela tem vários projetos que ela conhece, que ela acredita. Ela tem dados de mercado na valorização do seu patrimônio, do seu investimento, como, por exemplo, comprei por 300, tem uma projeção de fator de valorização. Essa não é a área da ICO. A ICO começa depois que você concluiu o seu trabalho com a Elusca. Então, depois que você concretizou a compra do seu imóvel, é aí que a ICO vai entrar com toda a assessoria. Então, se você não mobiliou a sua casa ainda, a gente vai te dar toda a assessoria para você mobiliar, quais são os itens que você tem que colocar, qual é a configuração dos quartos, para que nós tenhamos sucesso. Afinal, a ICO só tem faturamento se a sua casa tiver faturamento. Eu separei, Elusca, 2 projetinhos aqui, que são projetos que eu gosto muito, que tem uma faixa aí de investimento, um na faixa de 400 e pouquinho, e outro na faixa de 200 e bastante, 300. Vamos começar aqui com o Sonoma Resort. O Sonoma, ele possui casas que vão de 4 quartos até, acho que 15 quartos. A ICO tem experiência com casas de 5, 6, 7 e 8 quartos nesse condomínio. A casa que para mim tem o melhor custo-benefício para o investidor seria o modelo Santa Clara, que é uma casa de 6 quartos. Isso. Ela é uma casa que vai estar custando aí algo em torno de 415 mil e mais closing costs, enfim, essa é a sua parte. E aqui nessa tabelinha a ICO coloca todos os custos. Isso que vocês estão vendo na tela tem todos os custos projetados para mais, para que você não tenha decepção e sim surpresa com os resultados finais no final do ano. Então, a gente coloca, diferente dos nossos concorrentes que não colocam o seu custo de o property tax, que seria o seu IPTU, do seguro da sua casa. Que é um dos custos maiores. Então, às vezes... Se você não contabiliza, isso torna o seu projeto viável ou não. Entendeu? Aqui está projetado. Todos esses custos estão mensurados. Então, você tem a taxa de administração da minha empresa, que é $150. Como a gente tira as licenças da sua casa, assim como quando você vem dos Estados Unidos, que você compra um item ou outro, você tem lá o sales tax separado, a sua casa também. A sua casa, então, se a gente vai vender, usar um número redondo, $100 a diária, o hóspede, dependendo do condado que for a sua casa, ele vai pagar 113, ele vai pagar 111, cada condado tem uma taxa diferente. Eles pagam 2 taxas, uma é o sales tax e a outra é o tourist tax, que são as licenças que a gente tira para a sua propriedade. Então, como a sua casa possui uma licença, ela precisa fazer o report mensalmente, a gente precisa reportar isso para o condado e para o estado. Então, tem essa taxa contabilizada. Se a sua casa possui piscina, tá? A taxa de manutenção de piscina. O pest control, que seria detetização. Esse é um contrato, são $65 a cada 3 meses.
Então, a gente coloca uma média aí de $22. O Security System, que seria o sistema de segurança, como eu te falei, a gente automatiza as casas. Se é um opcional, a grande maioria dos proprietários eles sempre optam por isso, mas isso tem um custo, uma mensalidade de $9,99. A taxa de eletricidade, que está como 400, essas casas, elas não, e não é, como eu te falei, os utilities, que são os variáveis com a ocupação, porque uma coisa é sua eletricidade com 10% de ocupação, outra coisa é sua eletricidade com 100% de ocupação. Mas mesmo com 100% de ocupação, a eletricidade é muito difícil, mesmo no alto verão, 1.400. Mas a gente gosta de jogar as taxas um pouquinho para cima, até porque essas construções novas, elas vêm com aquela energia eficiente, enfim, ela tem o isolamento dela térmico é melhor, a sua despesa com água, $170. É alto, mas assim, aqui não vamos se atentar a esses detalhes. O que vier é surpresa. O cable nesse produto ele é mais baixo porque dentro da taxa de condomínio já está inclusa a internet, o Wi-Fi e o cable, que é a televisão a cabo básico. Só que ele tem um limite de televisões. Se eu não me engano, são 5 televisões. Como essa casa ela é de 6 quartos, então a gente precisa contratar pontos adicionais. Na verdade, são 2 pontos a mais, que é para mais um quarto para o living room, para a sala. Isso. Então, aqui também tem a despesa de gás, a despesa de HOA, que é a despesa do condomínio. Então, licença, como eu falei, pessoal, esses números são reais de uma das casas que a CO tem nesse resort, seu nome resort, que é um dos resorts que nós vendemos. Então, tudo isso aqui são números reais, tá? Esse valor de casa hoje tem disponível, 415, 990, a modelo Santa Clara, e esses são números de casas. Até estimado um pouco para mais, porque, como ele já explicou várias vezes, ele quer que vocês tenham uma surpresa boa. Isso. Agora vamos aqui aos números do encame. Aí ele foi só despesa, só a parte que dói. Agora vamos falar um pouquinho da parte que receita. Então, se vocês podem ver aí, Average Net Rate significa que é o valor net que você, proprietário, vai estar recebendo em média no ano. Alguns períodos de baixa temporada vão ser menores do que isso, e alguns períodos de alta e média temporada vão ser maiores do que esse valor de 245. Essa é uma média. E aqui a gente vai tendo um encame... já é o lucro líquido para você, proprietário. Receita líquida, eu colocaria. E aí aqui você tem a ocupação. Se sua casa tiver 50% de ocupação, você vai ter uma receita total no ano líquida de $44 mil. Aqui está um pouquinho, está highlighted, está grifado, 70% de ocupação, que foi a taxa de ocupação da ICO no ano passado, e 75% de ocupação, que é a taxa de ocupação da empresa esse ano. Vamos falar com a realidade deste ano. Essa casa com 75% de ocupação gera para o investidor $67.068. $67.068 e 68... oh my goodness. $67.068,75, com uma despesa de $24 mil, $555,88. Então você tem aqui sim já é o seu lucro net, já pagando depois de todas as despesas, $42.512. Isso dá 10% de taxa de retorno nesse produto. Porém, eu tenho uma coisa para falar com vocês. O Sonoma, ele é um produto que a taxa de ocupação dele é maior. A casa de 6 quartos, especificamente, a gente tem casa de 6 quartos com 96% de ocupação. Investidores, não significa que a sua casa vai ter. O que eu estou dizendo, sabe aquele tripé? Localização, decoração e disposição do quarto. Quando isso vem muito bem feito e a sua decoração ela atrai a grande maioria das pessoas, isso puxa, você foge. Isso que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é a média da ACO. Existem produtos com 60% de ocupação e existem produtos com 96%. Essa é a nossa ocupação, ela vai de 60% até 96%. A média da empresa é 75%. Respondemos a pergunta ou tem uma pergunta? A pergunta era qual era o melhor imóvel na faixa de 500 mil para se investir. Acredito que essa é a resposta. Porque então, o Sonoma, você investidor, você precisa entender. Aqui você está comprando a propriedade. O valor... Não sei se o pessoal escutou. A pergunta era, em torno de $500 mil, qual seria o melhor imóvel para investir aqui na área de Orlando? Eu acredito muito no Sonoma Resort. E aqui seria nessa faixa dos 500, sim. O Sonoma Resort, ele é um produto 5 estrelas. Então, não adianta você decorar sua casa meia boca. Você tem que fazer uma decoração de luxo na sua propriedade para poder estar concorrendo à altura dos seus competidores, dos seus concorrentes. Então, 415 mil, aí você coloca closing costs e tudo mais. A parte de decoração, se você está pensando em comprar um imóvel aqui, ou você já comprou um imóvel, está perto de fazer o seu closing e você ainda não definiu a decoração, eu vou te dar alguns dados bem importantes agora. Para você decorar uma casa de luxo,
5 estrelas, você pode colocar uma média de $10.000 por quarto. Isso envolve cozinha, tudo junto. Mas se é uma casa de 4 quartos, 40 mil, 5 quartos, 50 mil. Se a gente está falando de uma casa 4 estrelas, isso cai de 10 mil por quarto para 8 mil por quarto. Se a gente está falando de uma casa 3 estrelas, cai de 8 para 7 mil por quarto. Sendo que o que vai ditar se a sua casa ela é 3, 4 ou 5 estrelas não é a decoração só que você colocou, são as amenities que a sua casa vai oferecer. Então, o que é uma casa 3 estrelas? Ela é um apartamento ou ela é uma townhome, uma casa germinada sem piscina. Se não tem piscina, ela é uma casa 3 estrelas. Se a sua casa possui piscina privativa, ela já passa de 3 para 4 estrelas. E se a sua casa possui, além da piscina privativa, o spa, que é a jacuzzi na área da piscina, ou o game room, se tiver os dois, melhor ainda. Mas ou um ou outro, a sua casa ela passa de 4 para 5 estrelas. Então é aí que você vê a classificação da sua casa dentro da SEO. Então, esse produto é um produto xodó meu aqui na empresa, é o produto que tem a maior índice de taxa de retorno hoje no meu portfólio. É um produto que eu recomendo bastante e no final vai ficar nessa faixa dos $500.000 de investimento. Depois que somar lá. Depois que somar todos os custos de fechamento. Decoração. Exato. Agora vamos falar do festival. O festival eu adoro. Primeiro porque entre os condomínios de vacation homes, para mim, esses de pequeno porte, é o que tem o melhor clubhouse para férias. Porque a gente tem alguns clubhouse, que é o clube do condomínio, onde tem a piscina, a academia, tudo. Eles têm um clubhouse um pouco formal, com uma piscina grande e tal, mas ele tem um tema de pirata, ele tem um sport bar nele, ele tem um kids club muito, muito legal. Então, é um produto que eu gosto bastante. Esse produto, a minha casa com a maior taxa de ocupação já está em 86%, diferente do Sonoma, que é a minha melhor casa em termos de ocupação é 96%. Então, ele é um produto que também requer um investimento menor. A gente já está falando aí, essa casa de repente mobiliada, e já com closing costs, de repente a gente estaria falando aí uma casa de 4 quartos, não sei, 360 mil? Sim. Provavelmente algo em torno disso. 250. Então, aqui também, como no demonstrativo anterior, eu tenho todas as despesas na tela e eu tenho também a receita. Como vocês podem ver, o que eu falo para você, investidor, tem muito investidor, não sei se isso acontece com você, Ilusca, mas muitos dos nossos investidores já são nossos investidores e estão satisfeitos com o retorno, eles vêm e falam, eu quero comprar outra casa, eu quero comprar à vista. Aí fala, calma lá, por que você quer comprar à vista? Porque eu não gosto de banco, tem 300 mil à vista. Eu falei, olha, se você for para o banco, às vezes você coloca um pouquinho mais, essa casa já é 300. A outra casa, às vezes, de repente, não sei, 360, né? 415. Às vezes você vai para o banco e pega a outra parte no banco, você salta de uma taxa de retorno de investimento aí. Que nem aqui, a taxa de retorno de investimento, uma casa de 300, a gente está falando aqui algo em torno de 5% a 6% de performance. Por 100 mil a mais você indo para o banco, você de repente salta de 6%, 5% a 6% para 10%, 11% de taxa de retorno. Então, conversa um pouquinho com a Ilusca, bate um papo com a gente que a gente consegue de repente ver uma outra alternativa para você do que você estava em mente que pode ser muito mais rentável para você. Mas se não tiver jeito, o seu budget é na faixa dos $300.000. Esse produto ele é um produto que roda bastante. Ele é um produto novo, todas as casas são novinhas, são casas germinadas. Eles possuem casas de 3, 4 e 5 quartos. Todos com piscinas privativas também. Todos. Assim como o Sonoma, eu estou aqui para falar coisa boa do resort, mas eu também tenho que alertar vocês de forma muito segura. Jamais comprem a casa de 3 quartos nesse resort e jamais comprem a casa de 4 quartos no Sonoma. Não vale a pena para você, investidor, a sua taxa de retorno não vai ser interessante. E se eu não me engano, no Sonoma 4 quartos é 400 mil quase, 390 e tanto. Então, 15 mil a mais você pula para 6 quartos com uma taxa de retorno bem maior. A gente não tem... Então, por isso, gente, a gente tem essa interação com o Gustavo, com a administradora, porque depois que a venda é feita, vocês vão administrar. Então, quando vocês vierem para cá, nós vamos conhecer os resorts e o que você estiver gostando mais, a gente senta aqui com o Gustavo e ele explica a gente qual é o melhor produto. Com certeza. Nós temos mais uma pergunta. Tem uma pergunta a respeito do imposto de renda. Se existe alguma tributação. Você quer responder ou responde? Você pode responder. Então, essa daí, para o brasileiro, assim, a gente é muito machucado com o imposto de renda, entendo vocês. O que acontece? Tudo depende da estruturação do seu investimento.
Primeiro, sim, respondendo que se você vai pagar, se você vai precisar reportar isso no imposto de renda brasileiro, sim, você precisa. É um investimento, de acordo com as leis brasileiras, você precisa reportar o seu investimento, não interessa em qual país ele seja. Então, se você está fazendo investimento via Banco Central, algumas coisas devem ser, você vai precisar declarar, sim, os rendimentos desse investimento. Porém, existe a estruturação de pessoa física e a estruturação de pessoa jurídica. Você pode construir, abrir uma LLC, ou enfim, uma corporation, um business aqui nos Estados Unidos, que diferente do Brasil, isso leva meio dia e para tirar o CNPJ 5 minutos. É literalmente 5 minutos, que é o tempo que o website te deixa. Se você não concluir em 5 minutos, você tem que começar de novo. E no Brasil demora um mês. Enfim, é um processo super simples, é super Tanto barato. Tanto para abrir quanto para fechar também. Exato, exato. Com isso, a gente sempre aconselha os nossos clientes a fazerem um investimento em nome de pessoa jurídica. Isso é uma opinião pessoal minha, isso tem que ficar muito claro para vocês. Eu não sou contador, não posso te dar... E depois nós podemos falar mais a fundo sobre isso, PF versus PJ. Exato. Mas resumindo, você consegue deduzir, assim como toda empresa, você consegue abater despesa. Então, a conta de eletricidade da sua casa, ela vai ser uma despesa. Então... Enfim, a mobília que você colocou foi investimento, a sua passagem, enfim, seria interessante você de repente construir um webinar sobre pessoa física, porque é bem complexo, mas a minha opinião pessoal, a pessoa jurídica vale muito mais a pena. E aí, respondendo a sua pergunta, com a estruturação da pessoa jurídica, é muito difícil que você tenha contabilmente algo para ser declarado no Brasil de saldo devedor. Aqui nos Estados Unidos é a partir de 32 mil que ele paga. Acho que é 20, mas não tem como a casa. Mesmo uma casa no Sonoma rodando 96, a quantidade de despesas que a gente pode abater na pessoa jurídica muito difícil você atingir o valor mínimo para você começar a pagar o imposto. Aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. E, então, é aquela coisa, você quer que dê positivo, vai dar positivo. Você quer que dê negativo, de forma legal, você tem muita coisa que você pode abater como despesa e custo da sua empresa. Mais uma pergunta. Voltando à sua administração, a Amanda quer saber se a casa não for alugada naquele mês, se ela tem que pagar a administração. Sim, a taxa de ocupação, a taxa de administração ela tem que ser paga independente. Por quê? A taxa de administração ela envolve toda a estrutura que vai estar cuidando. Então, não é porque a sua casa estava fechada que ela não vai ter conta de eletricidade, não é porque a sua casa estava fechada porque a gente não vai mandar um funcionário fazer uma vistoria. Então, isso já envolve, dentro da nossa taxa de administração, uma visita semanal na sua propriedade e o pagamento e a gestão de toda a sua casa. Inclusive, o endereço de correspondência de você, proprietário, também fica sendo da ICO. Então, todas as suas correspondências que chegarem no nosso escritório, que tiverem a sua autorização, a gente vai abrir, vai escanear e vai mandar no seu e-mail, algo que de repente ficaria perdido aqui. Então, a taxa de administração é independente da taxa de locação. Mas a nossa experiência, é isso que eu ia falar, a gente não tem, igual os meus concorrentes, eles cobram taxa de limpeza de casa vazia. Não tem como, as nossas casas têm pelo menos 4 aluguéis mensais. Isso é pelo menos 4 aluguéis mensais. A gente vê uma média aí de 56 até 70 e poucos aluguéis para cada casa no ano. Então, quando a gente puxa a lista de reservas, eu não me lembro de ter visto há muito tempo uma casa com menos de 50 reservas no meio do ano inteiro. Então, é muito difícil a sua casa ficar fechada. Um mês, eu diria impossível. Uma semana já é difícil a sua casa ficar fechada. Ótimo. Mais uma pergunta? Por enquanto, não. Ok. Bom, esses foram os projetos. A Ilusca ela me pediu 2 projetos para poder apresentar para vocês. Orlando, existem diversos projetos. Aí a Ilusca vai conseguir dar a informação para vocês de forma mais concreta sobre cada um. Obrigada, Gustavo. Então, estamos quase chegando ao fim do nosso webinário. Esse próximo slide fala um pouco sobre os novos lançamentos. Outros, fora o Sonoma e o Festival, que a gente gosta muito. O Solar Resort é o mais novo, acabou de lançar, fazem 2 ou 3 meses só, estão bem no início das vendas, então isso é bom que você vai pegar aquele preço inicial. O Solar Resort começa casas geminadas a partir de $269 mil, as de 3 suítes, que o Gustavo não gosta, então nós vamos pular já para de 4 suítes. O Somerville Resort, a partir de $309 mil, também a casa geminada com a piscina. Ambos, o Solar e o Somerville também tem a piscina privativa. Isso a gente gosta. Se não tiver piscina, a gente já não gosta tanto. Para retorno. Se a sua casa
que você vai alugar quando você não está usando, ok. Mas se for um investimento que você vai estar utilizando quando ele estiver desocupado, piscina é fundamental. Exatamente. E o Story Lake também, o Story Lake é o meu xodó, pela localização dele, é um dos mais bem localizados em Orlando, fica perto do Sonoma, que ele gosta tanto também. Então, no Story Lake tem casas geminadas a partir de $330 mil. E o Magic Village Resort, que é um produto único, um produto bem diferenciado, fica somente a 1 milha dos portões do Animal Kingdom na Disney, e lá são imóveis bem de luxo, são casas também geminadas a partir de $460 mil. E nós temos todas as informações sobre esses imóveis, podemos mostrar para vocês vídeos, tudo. O Solara, voltando aqui rapidamente, que é o mais novo lançamento, eles têm casas separadas também, a partir de 4 dormitórios, 4, 5, o preço maravilhoso. 350. Eu queria dar uma opinião sobre esse produto. Quando eu selecionei para vocês o Sonoma e selecionei o festival, é porque são produtos consistentes aqui na empresa. Já tem. O produto Story Lake, ele ainda não tem 1 ano que a gente administra aquela casa aqui. Então, para a gente falar de forma muito concreta para vocês investidores, eu gosto de pegar números consistentes, números que estão acontecendo, e eu evito utilizar projeções. Como o Story Lake ele ainda não tem 1 ano que a gente administra ele, então eu preciso dar números projetados desse produto. E eu não gosto muito de passar isso para o investidor, principalmente o que está fazendo o primeiro investimento dele. Agora, o Solara, eu não conhecia, ninguém administra o Solara ainda, ele está todo em construção. A previsão acho que é fevereiro, março, alguma coisa. Os primeiros prédios, mas eu fiquei impressionado com o clubhouse dele e principalmente com o preço da casa dele. A quantidade de upgrades que já tem brick na área da piscina. Bricks são aquela... Você pode ter concreto ou você pode ter aqueles tijolinhos que são muito mais bonitos. Então, eu não tenho nenhuma casa porque ainda está tudo em construção. Eu já tenho alguns investidores que fizeram investimento lá e quando eles me falaram do preço, eu fiquei assustado. Eu também. E nós vamos fazer depois um especial e vamos postar aí no nosso Facebook sobre o Resort Solara. Então, eu gostaria só de mostrar aqui para vocês, tá? Essas são as melhores opções, além do que ele já tem falado, o Sonoma e o festival. Eu acho que a gente chegou ao fim, sim. Chegamos ao fim do webinário. Muito obrigado pela sua atenção. Gustavo, muito obrigado pela apresentação. Poder estar passando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso dia a dia para vocês, investidores. Eu espero que a gente tenha dado conteúdo bem consistente para poder, enfim, fazer vocês pensarem um pouquinho nesse tipo de investimento. E terem mais segurança, porque a gente sabe que tem receio em investir num país, né, no outro país. E são muitos mais detalhes do que a gente abriu aqui. Enfim, a gente tem um tempo muito limitado para poder até não ocupar muito tempo de vocês. Claro. Mas eu me coloco à disposição, Lúcia. Se você tiver algum cliente, alguma pessoa interessada, a gente pode, de repente, marcar uma videoconferência juntos. E aí, vamos nos detalhes para que, enfim, o que ficou faltando aqui nesse encontro nosso, a gente consegue, de repente, pegar todos os pessoal, não perca a oportunidade de investir na cidade que mais recebe turistas dos Estados Unidos, tá? Orlando. E, como nós falamos, nossa equipe está toda aqui pronta para lhe assessorar em todo o processo da compra do seu imóvel, desde financiamento, que a gente nem comentou muito, mas tem financiamento disponível através de bancos americanos. A entrada geralmente é 30%. Para o investidor brasileiro, e nós podemos explicar tudo isso para vocês. Contador, comprar na pessoa física ou pessoa jurídica, contabilidade e, obviamente, a administração. E que, como vocês viram, eu confio plenamente aqui na ARC, então por isso que estou hoje aqui com o Gustavo. E, então, a gente vai lhe assessorar em tudo, tá? Então, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. E muito obrigado. Boa noite. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até mais.